Considerado o maior jogador da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt conquistou o público com arremessos espetaculares e o apelido de Mão Santa. O ídolo participou de todos os Jogos Olímpicos entre 1980 e 1996 e foi o maior cestinha em 3 deles. Liderou a equipe que derrotou os Estados Unidos no Pan-Americano de 1987 e bateu o recorde mundial de pontos anotados, 49.737. Fora das quadras, em 2011, Oscar foi surpreendido com um nódulo benigno no cérebro. Passou por uma cirurgia, mas em abril deste ano foi novamente operado, dessa vez para a retirada de um tumor maligno menor que 1 centímetro. De acordo com esse cirurgião, o reaparecimento de nódulos de forma mais agressiva não é incomum. Às vezes, pequenas lesões em regiões muito importantes vão provocar grande sintomatologia. Mas na maior parte das vezes você tem tumores que atingem dimensões consideráveis e poucos sintomáticos. Então você tem que suspeitar de um tumor para poder diagnosticá-lo. E você vai suspeitar quando tiver uma conjunção de fatores. Uma história familiar positiva, quando você tiver uma história prévia de câncer em algum outro lugar, quando tem uma dor de cabeça diferente da dor de cabeça que você eventualmente tem. Atividade física regular, alimentação balanceada, hábitos de vida saudáveis diminuem os riscos de ser atingido por um câncer. Mas a imprecisão das causas leva a uma certeza: ninguém está 100% livre da doença. O que fazer diante de um diagnóstico positivo? Enfrentá-lo. E nisso, Oscar volta a marcar pontos com a população, tratando o assunto com muito bom humor. É difícil evitar, mas há sintomas que podem indicar o perigo do câncer no cérebro. A principal delas é a dor de cabeça constante e intensa, que pode acontecer à noite e se prolongar até ao amanhecer. Também são sinais a falta de equilíbrio e de coordenação motora, tontura, visão duplicada, náuseas, vômitos, fraqueza, convulsões, além de frequência respiratória elevada ou baixa, paralisia de um membro ou de um lado do corpo e alterações da sensibilidade ao frio, ao calor ou a um contato ou picada. Sinais que podem aparecer em conjunto ou intercalados. Começam como tumores benignos e evoluem para a malignização. Então, a cirurgia, enquanto ele é benigno, aumenta a expectativa de vida do paciente, diminui a sua possibilidade de déficits, mas nem sempre barra a evolução, nem sempre freia a malignização do tumor, mas certamente aumenta a expectativa e a qualidade de vida. Bom, e aqui no estúdio, no Notícia da Manhã, a gente recebe o médico neurocirurgião Jacinto Lei. Ele pode tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 31 31 17 50 ou ainda pelo facebook.com/Notícia da Manhã CV. Bom dia, doutor Jacinto. Bom dia. A gente viu aí o caso do Oscar, né? Um homem jovem, tem 55 anos, praticou esporte, atividade física a vida inteira, nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou drogas, tinha uma atividade regular e hábitos de vida saudáveis. É possível, no caso dele, assim, ele não tinha nenhuma característica, nenhuma predisposição para o câncer. É possível identificar quando isso ocorre ou por que isso ocorre? Bem, no caso do Oscar, possivelmente por esses fatores, né, os fatores externos não contribuíam para o desenvolvimento do câncer, né, pelo hábito de vida, pela vida que ele tinha. Então, possivelmente, o fator preponderante seria o fator genético pessoal dele, né, para o desenvolvimento do câncer, porque o câncer dele é um câncer primário do cérebro, ele não veio de outro local, ele não é migrador, não é metastático. Então, é um câncer que nasceu da célula primária do cérebro, que é o astrocitoma, e que, na realidade, não há um hábito de vida, não há uma coisa relacionada diretamente para o seu desenvolvimento. Agora, como as pessoas podem dar esse sinal de alerta? Dar esse start, que aquela dor de cabeça que ela sente é diferente, por exemplo, de uma enxaqueca comum? É uma dor diferente, como você falou, né? Se a pessoa já é habituada, uma enxaqueca é uma doença crônica, então a pessoa sempre tem dor. Se a dor modificar o padrão, né? E se ela vier associada a outros sintomas, deve-se pensar na doença e deve-se fazer a investigação. Portanto, uma dor de cabeça incomum, que seja muito forte, associada a vômito, ou alguma alteração neurológica, um desvio do olhar, uma visão dupla,
uma paralisia de um braço, de uma perna, até uma baixa visual, você tem que procurar um especialista, um neurologista, um neurocirurgião para poder fazer a investigação e excluir, dentre as outras possibilidades, a possibilidade do tumor primário do cérebro, que é o tumor, no caso do Oscar. É muito difícil esse diagnóstico, porque em algumas situações a gente sabe de casos de pessoas que eu conheço pessoalmente uma pessoa que tinha uma dor na perna, então foi muito, preciso investigar muito até que se chegar, que aquela dor na perna não era uma dor muscular, não era uma dor óssea, era na verdade originária de um câncer no cérebro. É difícil as pessoas perceberem isso ou chegarem até essa conclusão e procurarem então um neurocirurgião a partir daí? Voltando ao caso do Oscar, que na realidade se fala que é um tumor benigno, que malignizou, não é bem assim. O tumor desde o início ele era maligno, é um tumor que numa escala de 4, ele era grau 2 na primeira cirurgia em 2011. Portanto, ele tinha malignidade, só que dentro do grau de malignidade ele era inicial. E agora ele retornou como grau 3, né? Um mastocitoma anaplásico. Então, ele fez a radioterapia, fez a quimioterapia na época, né, mesmo nesse primeiro tumor, e agora retirou o tumor e está fazendo o tratamento complementar. Então, o que é que você tem que se atentar? Evitar de deixar desapercebido qualquer tipo de sintoma que seja Por diferente. exemplo, do Jacinto, tem uma ligação aqui da Cleide. Ela disse que tem um tremor do lado direito do olho forte. Frequente, já fez ressonância e não deu nada. Pode ter alguma relação? Não, o tremor no olho, se for isolado, normalmente é um blefaroespasmo, é um disparo do nervo facial que faz com que haja esse tremor no olho. Olha, e aqui a Maraísa pergunta por que pessoas jovens aparecem tumores. Se tem alguma ligação, crianças, adolescentes, por exemplo, ter esse tipo de tumor no cérebro? Você tem os tumores juvenis que podem se apresentar, que é tipo da neurocirurgia infantil, que é da faixa etária, é um tumor diferente desse apresentado na faixa etária adulta. Tá certo. Muito obrigada, então, doutor Jacinto Lei. A gente tem que ficar ligado, então, prestar atenção. E é o primeiro sintoma, procurar um médico. A gente agradece a participação do senhor.